Bem-vindos mais uma vez, mais uma semana. Este é o seu Hiperlinkados e eu estava realmente ansioso por esse episódio, visto, Diego, que nós paramos na história de Ruth na semana passada. E eu já quero ir para a Bíblia, eu quero falar da Bíblia, que eu quero continuar o tema que nós paramos semana passada. E a gente começou a estudar um livro da Bíblia que só tem 4 capítulos e não deu para fazer em um programa. Olha aí. Na verdade, porque a gente está sendo superficial ainda na leitura. Exatamente. Para você ver como a Bíblia é rica. Então a gente está aqui de volta para continuar esse tema, mas antes não se esqueça de compartilhar nas redes sociais, não se esqueça de mandar o seu feedback, de acompanhar lá, tem conteúdo inédito do Hiperlinkados que só rola na internet. Então você fique atualizado, acompanha a gente, compartilha e vamos estudar a Bíblia e continuar o que a gente começou na semana passada. Exatamente. Diego, esse episódio anterior me faz pensar uma coisa. Muita gente estuda a Bíblia como se a pessoa fosse encontrar na Bíblia as respostas para as suas perguntas. É claro que a Bíblia responde as nossas perguntas, mas muita gente faz do estudo da Bíblia apenas isso. Eu estou entendendo o que você está falando. A pessoa vai na Bíblia buscando uma resposta que ela quer. E ela faz tipo um uso funcional da Bíblia. Exatamente. Então cada texto que a pessoa lê, cada texto que ela lê na Bíblia, é uma resposta para uma dúvida dela. Uma dúvida existencial, alguma coisa assim. Só que tem um problema. Chega uma hora que acabam as suas dúvidas. Certo. E quando acabar as suas dúvidas, você vai ter a tendência de achar que você já sabe de tudo. Você já resolveu tudo. Já resolveu tudo. E a revelação de Deus para você fica limitada às suas dúvidas. Imagina isso, Diego. Então, as nossas dúvidas, elas podem ser respondidas pela Bíblia, é claro. Porém, quando acabarem as suas dúvidas, não acabou a revelação de Deus para nós ainda. Não, a Bíblia vai muito além dos nossos questionamentos. A Bíblia vai muito além daquilo que a gente pensa que ela pode oferecer. Exatamente. Então o livro de Ruth é muito mais que uma história bíblica. A gente podia ler como uma história, um romancezinho e tal, de uma mulher que encontrou um homem perfeito. Isso, etc. Mas tem mensagens ali importantes que você só vai encontrar se você cavar mais fundo. E se você falar assim, embora eu não tenha dúvida, eu preciso saber o que Deus tem para falar para mim. O que Deus pode falar para mim. Porque senão chega uma hora, você está frequentando a igreja aí, ou você está assistindo ao Novo Tempo, você fala assim, não, já sei, já entendi. E aí, na hora que você já entendeu, aí que vem o perigo. Porque aí não tem, quando a gente entende, a gente conclui. Sim. Quando conclui, não tem mais aprendizado. E Deus quer ensinar a gente muito mais do que a gente imagina. Exatamente. E por isso que a gente fez o episódio de Ruth dividir em 2. Porque você citou aí que tem 4 capítulos apenas. A gente pode achar 4 capítulos, é rapidinho. Isso. Mas tem muita coisa para falar, muita coisa para a gente ver. Então a gente parou no seguinte ponto. Você estava com Ruth, ela olha para Boaz e diz, estende a tua capa, porque tu és o resgatador. Isso, e aí você está no meio de um conflito, eu ia falar uma guerra, mas não chega a ser uma guerra, um conflito entre leis, onde uma lei diz que ela não poderia ser parte do povo de Deus, ela não poderia ser porque ela era moabita, e uma outra lei que diz que ela tinha que ser resgatada pelo parente mais próximo de Malom ou Quilion, não lembro, não sabemos quem era o marido dela. Exatamente. Então veja só, Boaz, ele gostou de Ruth, né? Sim. Ele tanto gostou que olha o que Boaz fala para ela, não é? Ali, naquela situação, à noite ali, que ela fala, estende a tua capa, não é? Isso. Porque tu és o resgatador. Capítulo 3 e verso 10 de Ruth. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, filha minha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha que interessante. Embora ela tivesse a marca
como já falamos aqui, Da estrangeira. hashtag a Moabita, Isso. as pessoas perceberam que ela era virtuosa. Entendeu? Então, talvez você tenha aí na sua vida um rótulo. Sabe rótulo, Diego? Sei. As pessoas de vez em quando recebem rótulos. E os rótulos são ruins, porque eles fazem a gente ser uma pessoa que talvez a gente já mudou. O rótulo não permite mudança. E Ruth tinha tudo para ficar rotulada, a Moabita, né? A excluída. Mas ela poderia ficar revoltada com isso e fazer tudo errado. E falar, não, já vou quebrar tudo mesmo, porque ninguém dá valor para mim, ninguém presta atenção em mim. Mas ela não. Ela decide ser virtuosa e ela é reconhecida por isso. Exato. Até porque, além dela ter vindo com Noemi e ter suportado, passar por todas as dificuldades que Noemi suportou junto com ela, voltou sem nada, voltou sem terra, sem casa, sem nada. Ela sofreu ainda a rejeição do povo de Israel e ficou e continuou e falou, teu Deus vai ser meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Então tudo isso realmente demonstra virtude em Ruth. Agora é o seguinte, como toda história de amor, sempre tem um entrave. Sempre, é verdade. Não tem um entrave? Tem um entrave. Na hora ali que vai dar certo, não tem um entrave? É isso mesmo. Tem um entrave. Olha o entrave. Versículo 12. Olha o que ele fala. Boaz falando para ela. Ora, é muito verdade que sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Porque tinha um parente mais próximo. Mas para quem não tinha parente nenhum, agora tá sobrando parente. Exato, apareceu parente. Agora apareceu parente. Não tinha nenhum parente, tava sozinho no mundo, de repente. Quando achou o cara certo. Show, o amor da vida. Aí, o que acontece? Parente, tem outro. Tem outro parente no caminho. Olha só, talvez você saiu da sua casa e falou assim, ó, eu vou me entregar a Jesus, eu vou entregar minha vida a Cristo, eu vou para a igreja, sei lá. Você tomou uma decisão aí de se entregar a Jesus. Às vezes, quando você fala assim, ó, vou me entregar a Jesus, tá ali, parece que deu tudo certo, parece que algo atravessa no caminho. Sim, exatamente. Já vi. Desde coisa simples. Quando você quer sair da igreja, nada passa no caminho. Não, você quer sair É fácil. Parece um escorrega, assim, ó, você vai. Sai da hora. Mas quando você volta pra Deus... Pra entrar, ou você tá querendo entrar, tá querendo ir pra Deus... Ou quem tá querendo ir, exatamente. Sempre aparece um pra atravessar no caminho. Exatamente. Atravessou aqui no caminho da senhorita Ruth. E agora eu queria que você notasse também, Boaz, cara. Boaz podia resgatar ali e acabou. Podia, né? Ninguém ia ficar sabendo. Exato. Não é? É. Mas ele era fiel a Deus. Você tem a história de gente fiel aqui. É. Ruth fiel, parecia que não tinha nada a ganhar com isso, foi fiel. E Boaz agora, ele tinha tudo a perder sendo fiel, falando a verdade aqui, né? Sim. Que tinha outro resgatador. E se esse resgatador... Porque ele tinha interesse nela ali, né? Sim, ele gostou dela. Ele gostou dela. Gostou dela. Mas ele prefere, mesmo gostando dela, ele prefere fazer o que era correto ser feito. Isso. Né? Seguir a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente fica... Muitas vezes você vai ficar com receio de seguir a vontade de Deus. Porque parece que seguir a vontade de Deus atrasa alguma coisa que você quer e que você precisa para a tua vida. Algumas vezes acontece isso. Você vai falar assim, não, mas se eu fizer isso que Deus está falando, puxa, está aqui na minha mão, será que eu tenho que esperar? E a gente, às vezes, age dessa forma, a gente age muito rápido e toma a decisão errada. E aí... Olha só a situação do entrave aqui, Diego. Olha o entrave. No verso 13 ele diz, fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. E pronto. É isso. E não resgatou. E não resgatou. Vou fazer o que está certo, vamos ver. Conversar com o outro lá primeiro. Isso. E falou, ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à ira. É importante essa palavra aqui que a gente não entende direito no português de 2015, né? Mas quando diz assim, conhecer um ao outro é ter relações. Exatamente. Então se levantaram e não tiveram relações, dormiram juntos ali, mas não tiveram nenhuma relação. E ele não queria que realmente alguém soubesse que ela estava ali enquanto ele não resolvesse a situação diretamente no tribunal da época, que era o portão, né, da cidade.
o cartório da cidade época era no portão. Então você vê a cena em que Boaz vai até o portão falar com os juízes e chama o resgatador, ou seja, o parente mais próximo de Noemi, quem legitimamente tinha um direito sobre Ruth, para perguntar se ele queria assumir então esse casamento. Exatamente. Mas antes disso, eu queria que você notasse como é que Ruth volta para casa. Como é que Ruth volta para casa? Porque ela vai para aquela noite, ela é a esperança de resgate para ela e para a sogra. Verdade. Noemi está lá esperando. Quando ela volta de manhã, ela entra, Noemi deve ter perguntado, e aí? Não, ela de verso 16, né? E aí? Chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? O que deu? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E eu tenho certeza que ela contou triste. Contou Ela deve triste. ter falado assim, ó, fiz alguma coisa errada, o homem não gostou de mim, eu fiz do jeito que você mandou, descobri o pé lá do cidadão, fiz tudo certinho, mas alguma coisa aconteceu, ele falou que tinha um outro. Foi. No verso 18, Noemi fala assim, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Esse verso é muito importante. É verdade. É muito importante. Porque está descrevendo o resgatador. Esse verso descreve a ação do resgatador. Uhum. E o resgatador, hoje, quem ele é? Jesus É Cristo. Cristo. O texto bíblico de Ruth, capítulo 3, dos versos 9 a 13, nos diz o seguinte: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até amanhã. Aqui a própria Ruth evoca essa lei do levirato e pede que Boaz então venha estender a sua capa sobre ela, que é um símbolo então de esposá-la como esposa, para suscitar a descendência então do seu marido israelita já falecido. No momento em que Boaz ele lança a capa dele então sobre Ruth, ele anula a lei da Assembleia. Através da lei, Ruth era amaldiçoada e não poderia participar da Assembleia de Israel e deveria ser eliminada do meio daquele povo. Ao colocar a capa sobre Ruth, Boaz então deixa a letra da lei simplesmente de lado e vive o espírito da lei, aquele que acolhe, aquele que redime, aquele que resgata o pecador. Pela letra da lei, todos nós deveríamos morrer. Mas o que Jesus fez? Estendeu a sua capa de salvação sobre nós, anulando a simples letra da lei da condenação e nos dando a vida eterna em seu nome. Desta maneira, Jesus ele não segue a letra da lei, mas ele segue o seu espírito. E isso faz com que a gente deixe de receber a morte que merecemos para receber a salvação que ninguém merece. Olha só, às vezes parece que fazer a vontade de Deus atrasa o que é melhor para você. E Noemi, quando ouve aquela história que parecia que tinha dado errado, ela fala assim, espera. Porque o resgatador, ele não descansa enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Você pode ter um problema aí na sua vida, alguma coisa está acontecendo com você, mas saiba que Deus não descansa enquanto não resolver seu caso. Deus ele está trabalhando, ele trabalha. Por isso que o livro de Ruth, ele ensina muitas coisas para nós. Ele ensina a gente a confiar, a fazer a vontade de Deus e aí confiar. E falar assim, ó, e agir também, porque ela agiu, né? Isso. Foi lá, fez a parte dela, fez o que tinha que ser feito. Apareceu um problema, aí vem a sabedoria de Noemi. Fala assim, calma, sem pânico. Porque aquele homem, que é o resgatador, não descansa até resolver esse caso. Não descansa. Vale a pena lembrar, Júnior, uma coisa que a gente ainda não mencionou aqui, que é o fato de que muitas leis cerimoniais de Israel eram tipos de Cristo Jesus. Sim. Eram representações de Cristo Jesus. A gente já falou que a lei do levirato, a lei do resgatador, é uma sombra de Cristo.
Mas muitas leis cerimoniais eram assim. E essa daqui, quando você lê Noemi falando sobre o resgatador de Ruth, você pode concluir também que a mesma coisa é o resgatador de Jó, o Goel de Jó e o nosso resgatador também, que é Jesus Cristo. Aí, Júnior, o que acontece é que eles vão lá para o cartório local para tratar do assunto, né? E aí, o resgatador, realmente ali, o mais próximo, não diz o nome dele, né? É fulano. É fulano. Tá escrito é fulano. É fulano. Fulano é muito engraçado. Tá fulano aí. Ele fica sem nome no livro que se preocupa com os nomes. Não, sabe por quê? Porque Boaz chegou lá e falou, ô fulano, resgata a Ruth, Resgata. porque você é o resgatador. Lembrando que o cara, quando resgata, ele tem que levar o nome do morto, do falecido. Exatamente. Aí falou, ó, é o seguinte, mas quem é a Ruth? A Ruth é aquela menina ali, uma menina aí. Tem certeza que Boaz não deu muito detalhe. A menina aí, é o seguinte, aí é o Todo seguinte, mundo com certeza sabia que era a Moabita. a Moabita. Ah, e tem mais. É a Moabita que você vai resgatar, tá? Certo. Você vai resgatar a Moabita e a herança, porque ela não tem muita terra, menina. Só que o filho que nascer Ela não dela, tem muita terra, não tem vai terra vir- nenhuma. Não tem nada. Só que o filho dela vai ser primogênito, você vai ter que dar a porção dobrada aí pra ele, etc. Tem que resgata. Vai dar prejuízo financeiro resgatar essa menina. Exatamente. Na verdade, é isso que acontecia na época. Aquele que fazia o resgate, como ele tinha que assumir a família e o nome daquele que morreu, ele tinha que doar parte da sua própria herança, das suas próprias terras, propriedades, para a família de outro homem que já estava morto. Exatamente. E este homem aqui, o fulano, O fulano, decide que não quer esse ônus para ele. Não quer doar de si mesmo para poder resgatar Ruth. E ele abre mão de ser o resgatador de Ruth. a gente nem sabe o nome dele, porque ele deixou de colocar o seu nome na história. Exatamente, porque não quis dar o seu nome Pensou nele. para resgatar outra pessoa. Pensou nele. E aí, caminho livre para Boaz. Caminho livre. Que decisão que ele toma? E agora, como é que ele resolve o conflito das duas leis? Duas leis entrando em choque, uma mandando casar, outra mandando não desprezar. O que ele faz? O que ele faz? Versículo Ele 1. escolhe a que ele mais gosta, é isso? Ele escolhe a que ele mais gosta? É isso que ele faz? Ah, será? O que ele faz? Boaz estava pensando era em Ruth, né? Era nisso. Mas não parece, porque ele está agindo como um verdadeiro cristão Exatamente. aqui, né? Se Um ele cavalheiro. tivesse pensando nele, se ele tivesse pensando só no seu bem-estar, ele não teria tomado as atitudes que tomou no decorrer da história. Ele coloca ela à disposição de outro, Isso. mas o outro, como o outro não quer, ele faz o que é certo. Então ele não está só pensando no que é bom para ele. Exatamente. A E questão é o que ele vai fazer. Você sabe que as melhores pessoas, Diego, elas fazem o que é certo. Certo. Não é? Às vezes uma moça, um rapaz se relaciona com uma pessoa que insiste muito, né? Mas as pessoas de bem, elas não insistem tanto. Quando elas ouvem um não, elas se afastam. Sim. As pessoas de bem, elas respeitam a opinião dos outros, não é? Então, presta atenção aí nos seus relacionamentos. Dá uma olhadinha aqui em Boaz. Dicas de amor com o pastor Júnior. Ah, tá vendo? Ele casou com ela? Ele casou com ela. Casou com ela. Casou. Escolheu a lei que mandava casar. A lei que mandava casar. Onde está na Bíblia esse negócio da lei? Está no versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Abençoou, Júnior, com um filho. Num tempo em que uma mulher amaldiçoada, a maldição era não ter filho. Não ter filho. E essa mulher, Ruth, tem filho, é abençoada. Ou seja, a questão é, todo mundo ia entender que ela foi vindicada, perdoada por Deus da situação de excluída da Assembleia do Senhor. da situação de Moabita. Hashtag a Moabita. Aí a gente começa a conhecer aqui o espírito da lei, ou seja, o que é que está por trás da lei. A lei é feita por um motivo, tem uma razão dela existir. E você descobre essa razão quando duas leis entram em choque. Aqui você tem em choque duas leis. Duas coisas que dizem, nessa situação, dão respostas antagônicas, dão respostas que se conflitam. E a Bíblia para contar essa história, para escrever essa história. Ela está no cânon bíblico, para você saber o que acontece quando duas leis entram em conflito, para você poder entender o espírito da lei. O espírito da lei qual é, Júnior? Porque você tem o espírito da lei e a letra da lei. Isso. Que a lei diz e o espírito da lei é o amor.
A letra é o que ela diz e o espírito é o que motiva ela a existir. Exatamente, é o amor. Abra a Bíblia comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 30, dos versos 18 ao 20. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar o Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Por muito tempo, Israel havia abandonado os caminhos de Deus. Nem mais a Bíblia eles liam. Na verdade, não é que eles não liam apenas. Eles nem sabiam cadê a Bíblia. Ela havia sumido. Um dia Ezequias acha a Bíblia. Ele pega, começa a ler e nota o quão distante do Senhor eles estavam. Qual a proposta que Ezequias faz a todo o povo? Vamos voltar aos caminhos do Senhor. Ele pega a Bíblia e sai lendo para toda a nação de Israel. E em dado momento ele se depara que havia uma festa, a festa da Páscoa. Essa festa deveria ser novamente praticada. Só que ela tinha alguns rituais que precisavam ser cumpridos. Não era simplesmente você chegar lá na festa, no oba-oba. Você precisava, por exemplo, se purificar. E era uma purificação que demorava algum tempo. Só que quando eles olharam no calendário e descobriram que a festa, na verdade, ela deveria ser feita muito rapidamente, eles notaram que muitos dos que viriam para a festa não iriam ter tempo de se purificar. Aqui Ezequias poderia ter feito duas coisas: dividido Israel entre aqueles que estão purificados e por isso podem vir na festa e aqueles que não estão purificados. Imagina a cena: um país já longe de Deus, devastado moralmente, querendo voltar para o Senhor. E Ezequias, na verdade, iria punir várias dessas pessoas dizendo: não, você não está purificado, não vem para cá. Você acha que seria a melhor coisa a se fazer? O que era mais importante? A festa e lembrar de Deus libertando o povo de Israel do Egito, ou a purificação? Aqui há um conflito entre duas leis. Era preciso se purificar para ir na festa, mas era preciso ir na festa para lembrar quem era Deus. Eles tinham uma decisão a tomar. Ezequias, na minha visão, tomou a melhor decisão. E na verdade não é só na minha, porque o texto bíblico, lá no verso 20 que a gente acabou de ler, diz o seguinte: E Deus não se irou contra aqueles que não estavam purificados, os perdoou. O que está dizendo o texto? Mesmo eles não tendo participado daquela cerimônia, Deus não se importou com isso. Deus ficou muito mais feliz com que todos participassem da festa do que se apenas uma parte participasse e outra não, por falta de purificação. É claro que um ano depois, quando eles repetiram a festa, todos estavam purificados. O ponto aqui não é agora ignorar a purificação e nunca mais ela ser necessária, mas naquele momento ela não poderia ser mais importante do que a festa e todos reunidos com Deus. Quando duas leis entram em conflito na Bíblia, você sempre vai optar pela lei que salva. Sempre. Sempre. A lei que salva é a que representa o espírito da lei, porque a lei de Deus, ela foi feita para a gente ser salvo. O espírito da lei, ele traz o amor de Deus. Todas as leis que Deus deu para a gente são leis para nos salvar. Se houver duas leis entrando em conflito, você vai escolher a lei que salva, porque essa é a que representa o espírito da lei, que tem o espírito de Deus, que tem o seu amor, o objetivo da existência de todas as leis criadas. Então é o seguinte, isso é tão claro aqui no livro de Ruth, que ela não só tem um filho, que esse filho se torna o avô de Davi. Sim, o filho dela é Obed, ninguém mais, ninguém menos que o avô de Davi. Ela entra na genealogia de Cristo, ela sai de excluída da Assembleia do Senhor e passa a figurar na genealogia de Cristo, uma das 5 mulheres citadas na genealogia de Cristo. É alguém importante. Imagina. Tanto Boaz é citado, quanto Ruth também é citada na genealogia de Cristo. Uma moabita. Ela é mãe de Cristo, a mãe, né? Na descendência. Sim. Ela se torna alguém que está na história do judaísmo, na história do povo de Israel, sendo ela nascida em Moabe. Olha aí. Então eu quero falar para você que por algum motivo, por alguma coisa, está longe dos caminhos de Deus, porque você cometeu algum erro. É com você que eu quero falar agora. Quando você comete algum erro, a tendência é você achar que acabou, que não tem mais jeito, você fica com vergonha de voltar, você não quer mais saber. Deus pode pegar você, não importa o erro que você tenha cometido, não importa a amplitude que isso tenha alcançado, não importa o tanto de pessoas que ficaram sabendo, se você buscar Deus, Ele pode pegar você, excluir da Assembleia do Senhor e transformar você como Ruth
em alguém muito importante para o reino de Deus. E Deus quer fazer isso com você. Esse é o recado do livro de Ruth para nós. Tem um outro recado no livro de Ruth também, Júnior. É que se você tiver em alguma situação na sua igreja, na sua vida espiritual, em relacionamento com outras pessoas, em que duas leis de Deus parecem estar em conflito, você precisa escolher aquela que salva. E aqui vale bem a pena você ter a seguinte reflexão: é melhor errar pela misericórdia do que errar pela justiça. Nós estamos aqui para ser a imagem e semelhança de Deus. E o que Boaz foi a imagem e semelhança de Cristo, o nosso resgatador. Nós temos que optar sempre, como igreja, como pessoas, no que quer que seja, quando a justiça estiver em pauta e o amor também tiver, e nós tivemos que escolher entre um e outro, a gente vai fazer a escolha que Cristo fez por nós, a escolha do resgate, a escolha da salvação. Diego, isso que você acabou de falar, melhor errar pela misericórdia, está na Bíblia. É mesmo? Está na Bíblia. Olha aí. Ó, Tiago capítulo 2, versículo 13, diz Verdade. assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É por isso, Júnior, que na história de Ruth, a justiça e a paz se beijaram.